Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto muito interessante, onde eu quero falar algumas coisas pra vocês e eu quero ouvir a opinião de vocês também. A gente está num momento assim crucial no nosso país, na questão da educação, e a gente realmente tem que colocar a mão na consciência, ver o que é melhor pra gente e pensar muito bem sobre as nossas atitudes. O que acontece, ó, no dia 20, no último dia 20 agora de julho, teve um pronunciamento do ministro da Educação, o Milton Ribeiro, onde ele falou que a volta às aulas é uma necessidade urgente. E aí ele convocou o país, convocou os pais para voltarem seus filhos para a escola. E aí eu vim conversar com vocês para ver o que vocês acham sobre isso. A pandemia começou aqui no Brasil, né? Pelo menos a quarentena começou em 2020, no começo de 2020. E desde então não teve mais aulas presenciais, tem tido aulas online. Eu vou falar das minhas experiências, que eu não sei, eu acho que cada escola fez de uma maneira diferente. Aqui na escola em Friburgo, na época que era presencial, no começo do ano estava tudo presencial, depois começou a distância, começou as aulas online, e as escolas não estavam preparadas para isso. Ninguém imaginava que ia acontecer uma pandemia em nível nacional e que ia mudar tudo no nosso país. E aí as escolas começaram a ver o que podiam fazer, se virar como podia, mandar dever. E essa escola aqui de Friburgo, no princípio, não fazia aulas ao vivo, né? Mandava lá, tinha um site onde a gente pegava os exercícios e tudo, as tias mandavam vídeos com algumas explicações sobre a aula e tudo. Lá em São Paulo, no pouco tempo que foi online, porque lá já estava presencial, eu me mudei para São Paulo agora esse ano. Aliás, mudei no ano passado, né? Mas as aulas começaram lá esse ano e já começaram presencial. Depois teve um tempo que teve que voltar online. E no tempo que foi online lá, eram aulas ao vivo e no mesmo horário que fosse aula presencial. Então era de tarde, era de 1 às 5 a aula online. E nessa época que a gente estava lá, aqui em Friburgo já tinha aulas ao vivo também, né? Apenas no começo, que a escola das meninas não tinha se adaptado, que eles fizeram essa questão de mandar DV, mandar vídeo e essas coisas. Depois de um tempo eles foram para aula ao vivo também. Bem, voltando ao pronunciamento do ministro da Educação. O que ele disse? Ele disse que a falta da educação presencial está gerando impactos negativos nessas e nas futuras gerações. Não tem como negar o aspecto negativo. A gente pode dizer, não é hora, a gente pode discordar de voltar às aulas agora presencial, mas a gente não pode dizer que não teve aspectos negativos. Teve a questão social, né? Que as crianças elas precisam ter contato com outras pessoas. A gente sabe que a construção do ser humano não se dá só em família. A gente precisa viver em sociedade para aprender uma série de coisas. É muito importante a convivência em sociedade, para a gente aprender o respeito. Não que a gente não aprenda isso dentro de casa, mas é muito na teoria. Quando a gente vai para o mundo, é que a gente aprende muita coisa na prática. Então é muito importante o convívio social. É muito importante o professor estar do seu lado para poder te explicar coisas, igual na aula online. A professora explica para todo mundo. Vou dar o exemplo da aula da Manu, que são alunos menores. Então, muitas vezes, começa todo mundo a falar ao mesmo tempo, todo mundo tem a mesma dúvida. A professora, calma, vamos explicar de um em um. A professora não tem como pegar um livro, colocar do lado do aluno e mostrar. A professora, né, vai tudo projetando na tela ali daquela aula. Mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Agora falando também de cursos técnicos que tiveram que fechar, que tiveram que parar, que tiveram que fazer à distância. Tem coisas que não dá para fazer à distância, tem muitas aulas, tem muitos cursos que dá para fazer à distância. Mas como é que você vai fazer, que eu acho que eles estão se virando, um curso de medicina, um curso de química à distância? Se química, por exemplo, que eu sei, eu vou falar. Se química você tem que fazer vários experimentos, você tem que estar ali com os equipamentos, você tem que estar com microscópio, você tem que estar com com destilador, você tem que estar com aquela capela para produtos químicos que emitem gases. E como é que você vai trazer tudo isso para casa? Não tem como. Então, com certeza, isso foi uma lacuna no ensino, isso foi uma lacuna na vida, na educação das crianças, dos adultos, de quem já estava no mestrado, de quem já estava na faculdade. Com certeza houve um impacto, né?
Mas não teve jeito, a gente teve que parar por esse tempo, senão ia ser bem piores as consequências desse vírus, com certeza ia levar bem mais pessoas. Se não tivesse fechado as escolas, realmente foi necessário fechar. Mas não pode se negar que teve um impacto muito forte e negativo. Ele falou que as consequências do Covid na educação foram devastadoras. Para a educação, sim, foram devastadoras também, né? Além de várias outras áreas, né? Porque a gente sabe que muita gente perdeu familiares e isso com certeza mudou muitas famílias, porque quando a gente perde alguém que a gente ama muito, isso muda a gente, isso muda a convivência familiar. Então esse vírus, assim, foi uma praga, foi uma coisa assim, que destruiu muitas vidas e muitas famílias. Deixa eu ver mais aqui o que ele falou. Ele falou que houve perda da aprendizagem, houve perda do progresso, do conhecimento, da qualificação para o trabalho e abandono escolar. Com certeza não foram todos os pais que conseguiram tirar esse tempo para ensinar os filhos, porque a gente teve que fazer muito papel de professor mesmo sem estar preparada. Eu mesma já dei muita aula, gente. Vocês sabem que eu dava aula particular, mas eu não dava aula para criança. Eu só dava aula para adolescentes, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio e quem estava nos primeiros anos de faculdade. Então eu só dava aula para adolescentes quase e adultos. Adolescentes quase adultos e adultos. Então eu não estava preparada para dar aula para criança. O ensino infantil ele é muito diferente. A Manu ela estava no ano de alfabetização e eu não fazia ideia de como se alfabetizava uma criança que eu ensino primeiro. Então eu fiquei perdida. E ao mesmo tempo, nesse ano, né, o primeiro assim, impacto do Covid, da quarentena, que a escola começou a dar as aulas, eu não percebia nada relacionado à alfabetização. Eu via que as aulas eram ensinando sobre texturas e sólidos geométricos, várias coisas. Eu falei, que hora que vai ensinar alfabetização? E aí eu fiquei doida. Aquele ano eu tava muito atarefada. Conforme as crianças ficaram em casa, muitos pais também ficaram em casa porque muitos lugares fecharam. Porém, o meu trabalho que já era em casa aumentou. Então, o que já era assim corrido ficou mais ainda. Então, eu me vi num cenário onde eu estava vendo que o tempo estava passando, que as crianças não estavam aprendendo o que deveriam estar aprendendo e eu não estava tendo tempo para poder tentar suprir essa lacuna, sabe? Então, eu fiquei assim no desespero. Foi um período de desespero para mim. Então, eu acredito que isso não foi só para mim, eu acredito que isso foi para outros pais também. Isso leva ao quê? Ao abandono escolar. Vou falar para vocês, teve pais que o lugar onde eles trabalham não fechou, então eles continuaram tendo que sair de casa para trabalhar. E aí como é que eles fizeram com essa criança dentro de casa? Tiveram que deixar com os avós, com algum amigo, com alguém? E às vezes esse alguém não tinha tempo para poder ensinar. E aí muitas crianças foram deixando, ó. Nessa de aprova todo mundo, muita criança não estudou nem nada o ano inteiro, entendeu? Então, com certeza, foi uma lacuna de conhecimento imenso. Fora que ele fala que também da questão emocional, né? Que é da criança. É enjoado pra gente ficar dentro de casa, foi enjoado pros adultos, que a gente teve vários tempos sem sair. Imagina pras crianças. Chega uma hora que a gente não tem mais novidade para oferecer pra criança dentro de casa. E já tá sem ver os coleguinhas, já tá sem poder sair para distrair a mente num parquinho, entendeu? Então tem esse lado emocional também que eu acho que afetou bastante. Teve uma época, gente, eu não contei pra vocês, mas teve uma época, e acho que foi no final do ano passado, que eu cheguei a procurar uma psicóloga para as meninas. Conversei com uma psicóloga, falei e tal, a gente combinou de começar no próximo mês, e o próximo mês foi o mês que elas começaram a aula lá em São Paulo, e mudou tudo. Mudou quando elas voltaram para a escola, porque voltaram a ter convivência com outras pessoas, voltaram a ter convivência com outras crianças. Então, nem teve necessidade de começar a psicóloga, porque eu vi uma mudança muito grande, sabe? Ele falou também que a decisão de fechar as escolas foi dos estados e dos municípios e que o MEC não pode determinar o retorno. Ele falou que se o MEC pudesse determinar o retorno, ele já teria determinado faz tempo. Então, isso sempre foi uma decisão dos prefeitos e dos governadores, que o MEC não poderia falar volta. Entendeu? Outra coisa que ele falou aqui também é que eles não estão querendo que volte a qualquer custo. Volta de qualquer jeito, do jeito que tiver. Não. Que eles forneceram protocolos de biossegurança a todas as escolas. Né? Que é o mínimo, né? Mas essa questão de segurança e dessas coisas na escola é muito complicado.
a gente sabe que criança não tem a mesma disciplina que adulto. Eu mesma, quando vou na rua, a Rebeca não, a Rebeca fica com máscara o tempo inteiro. Mas a Manu, ela vai falando e ela faz alguma coisa, baixa a máscara, esquece. Aí eu tenho que falar, Manu, levanta a máscara, ela levanta. Aí passo mais horas, esquece. Então, de vez em quando, tá lembrando. Aí você imagina na escola, com um monte de criança aí, deixa eu ver sua máscara. Até falaram isso em alguns memes que eu vi na internet, que as crianças vão querer ficar brincando de trocar a máscara. Até que isso não acontecia nas escolas, na escola lá delas, que elas voltaram em São Paulo. O que acontecia lá? A tia pedia que a gente mandasse 4 máscaras e a criança ia trocando ao longo do dia, né? Então entrava lá na escola, estudava um pouco, dava a hora do almoço, tirava aquela máscara, botava numa sacolinha, pegava outra limpa e assim era feito. E elas levavam um vidrinho de álcool em gel. Então toda hora estava passando álcool em gel. O que não impediu da professora da Rebeca pegar Covid. Eu não sei se foi na escola, se foi em outro lugar, mas aconteceu que a professora da Rebeca pegou Covid e as duas tiveram que ficar de quarentena em casa, né? 15 dias, que foi aquela época que eu também peguei Covid, né? Então, o ministro também falou que ele priorizou os profissionais da educação. Naquela época, os professores ainda não tinham sido vacinados. Agora, a maioria dos professores já foram vacinados. Eu sei que dessa escola aqui de Friburgo, eles já foram vacinados, porque quando eles foram, eles avisaram aos pais que foram vacinados. Eu creio que antes de voltar às aulas aqui, que vai voltar também, eles já vão ter tomado a segunda dose, porque já faz tempo que eles tomaram a primeira. E a vacina, ela ela diminui o contágio e, né, fica bem melhor, fica bem mais difícil de haver contaminação. Ele disse também que a vacinação de toda a comunidade escolar não será condição para a reabertura das escolas. Então, antigamente, aos meses atrás, eles falavam que só voltariam às aulas, eu não sei se vocês lembram, quando todos os professores estivessem vacinados, e diretores e tudo, e os pais também. E agora não é mais condição. Até porque se for esperar todo mundo se vacinar nessa velocidade que está indo, meu filho, as crianças vão ser adultas e ainda não vai ter voltado às aulas. Até que a vacinação agora ela tá andando um pouco, porque antes estava assim, basicamente parada. A minha vacina mesmo, da minha idade, vai ser na semana que vem. Eu achava que da minha idade, esquece. Vai acabar o Covid e não vou ter vacinado ainda. Mas já marcaram a data, então já vou vacinar daqui a uns tempos. Eu já vi em outras cidades, assim, pelo Instagram, pessoas com a mesma idade que eu já foram vacinadas da primeira dose, mas aqui só semana que vem. Mas tá bom, pelo menos vai ser, né, que eu nem esperava. Deixa eu ver mais aqui o que ele falou. Que eu coloquei aqui, que ele pediu a priorização dos professores da rede básica de ensino. Nesse vídeo, hoje, no dia que eu tô gravando, aliás, eu peguei a última atualização de ontem, porque hoje ainda é de manhã, então até ontem que fechou, 43% da população do Brasil, 43,49% já recebeu a primeira dose, e 16,25% já está totalmente imunizado, já recebeu a segunda dose. É bem baixa a porcentagem de pessoas totalmente imunizadas, 16%, ainda sabendo que parte desses 16% não está totalmente imunizada, porque a gente sabe que a vacina ela não protege 100%, né? Ela faz ali uma porcentagem boa, mas não é 100%. E eu quero saber de vocês agora. Cada pai, cada mãe deve colocar a mão na consciência, decidir se seu filho vai voltar às aulas ou não. E eu acho que isso deve ser uma decisão dos pais. Eu acho que não deve ter pressão de outras pessoas. Não volta não, ai que responsável. Eu acho que a gente deve respeitar a decisão dos outros. Cada um sabe onde calo aperta. Cada um sabe o que é mais importante. Né? Eu não estou dizendo que os pais que colocarem os filhos para voltar estão dizendo que a vida dos filhos não é importante. Não é isso. Gente, meu telefone chamou que perdi até o fio da meada. Acho que estava dizendo sobre os professores, né? Os professores já estão imunizados, então isso dificulta a transmissão da doença. Eu vou falar agora da minha opinião. As minhas filhas vão voltar a estudar, elas já tinham voltado lá em São Paulo. Eu realmente acredito que o ensino à distância, esse ensino online, ele não supre as necessidades do aluno. Ele não supre, assim, na minha opinião, tá? Eu não sou dona da verdade.
E realmente, eu que trabalho em casa, muitas vezes eu tenho que sair no meio do dia, muitas vezes eu tenho reuniões no meio do dia. E só Deus sabe como tem sido a minha luta, porque criança é criança. Então, por mais que elas sejam crianças super educadas, que 90% do tempo não dão trabalho nenhum, a gente tem que dar uma atenção, porque criança não é só jogar dentro de casa, dar comida e lanche e deixar vendo televisão. A gente tem que dar atenção, a gente tem que tirar aquela hora para brincar. A gente aqui todo dia de tarde é uma gritaria dentro dessa casa, que a gente brinca de pique, sabe? Então eu tiro esse tempo para brincar, e eu tiro tempo para conversar, e às vezes eu tô gravando, eu tô numa reunião e elas estão lá brigando, eu tenho que ir lá, filha, pelo amor de Deus, gente, tô numa gravação, tô numa reunião. E muitos dos compromissos que eu tenho na rua, eu tenho evitado. Então, vocês veem que eu tô gravando muito pouco na rua, porque eu evito de sair de casa toda hora com criança, é mais complicado. E pelo aprendizado também, que eu acho que é bem diferente. A aula online delas aqui, de Friburgo, ela dura 1 hora e pouca, 2 horas. A aula normal tem que durar 4, 5 horas. Então não tem como você dizer que tá dando o mesmo tipo de aula na metade do tempo. E eu vejo que elas aprendem e eu falo, gente, é só isso, acabou a aula. Então eu fico assim, ainda tô bem preocupada em relação ao futuro delas, porque a base eu acho que é o mais importante. Elas estão nas séries iniciais, então é muito importante que elas aprendam agora. Eu sei que estão todos os alunos do Brasil na mesma, tá todo mundo com essa lacuna, tá todo mundo com o ensino que não tá 100%, mas eu tomei essa decisão porque eu acho que vai ser o melhor pra mim e pra elas. Elas estão ansiosíssimas para voltar, para reencontrar os coleguinhas e os professores também. Então essa é a minha decisão, espero que vocês respeitem e eu quero saber a decisão de vocês também. Eu quero que tenha respeito nesse canal, eu quero que tanto respeitem quem não quer voltar, quanto quem quer voltar. Tem muitas pessoas que têm pessoas do grupo de risco em casa também, então é super compreensível, sabe? Igual você tem uma avó que mora em casa e ela é um grupo de risco, ela tem comorbidade. Aí você coloca a criança para estudar, aquela criança vai estar lá na rua todos os dias e volta. Por mais que a gente já chega tirando toda a roupa, passando álcool, indo tomar banho direto, tem um risco. Então, ter respeito com as pessoas que também não querem voltar agora. E é isso, gente. Quero que vocês deixem a opinião de vocês. Eu quero que vocês digam também o que foi mais sofrido nesse período de quarentena para vocês em relação aos seus filhos que estão em idade escolar. Tá bom? Pra gente poder debater aqui nos comentários e poder dividir nossas experiências, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, ó. Um beijo e até a próxima.